Você já parou para pensar qual foi a primeira vez que Deus falou de salvação? Qual foi o exato momento em que Ele plantou a esperança no coração da humanidade, mesmo diante do caos e da queda? A resposta está ali, escondida em um único versículo. Um versículo que não só mudou o destino do homem, como desenhou o plano eterno da redenção. Seja muito bem-vindo ao mundo do saber, o espaço onde a fé encontra o entendimento. E se você clicou nesse vídeo, é porque dentro de você existe sede por algo mais profundo, uma revelação que ultrapassa as linhas da religião e toca diretamente no seu coração. Hoje, você vai descobrir a primeira profecia da Bíblia. O momento em que Deus, diante da rebelião do homem e da ação da serpente, declara a guerra, mas também promete a salvação. Neste vídeo você vai entender o que é essa profecia e por que ela é considerada o DNA de toda a Bíblia. Como ela se desdobra ao longo da história sagrada, desde Gênesis até Cristo. E o mais importante, como ela ainda se cumpre hoje na sua vida. Mas atenção, este não é apenas mais um estudo bíblico, é um convite para enxergar a palavra como nunca antes. Quem assiste até o final recebe mais do que conhecimento, recebe direção. Então se acomode, prepare seu coração, porque você está prestes a entrar no ponto mais profundo das Escrituras. Vamos começar? A promessa no caos, quando tudo parecia perdido. Tudo começou no Éden, um jardim perfeito, harmônico, onde Deus e o homem caminhavam juntos. Adão e Eva tinham tudo: comunhão, liberdade e propósito. Mas bastou um momento de dúvida, uma semente plantada pela serpente, para que a queda acontecesse. A humanidade, que nasceu para viver em plenitude, agora enfrentava a dor, a culpa e a separação. Foi nesse exato instante de trevas que Deus falou, e o que Ele disse mudou tudo para sempre. Em Gênesis 3,15, Deus declara à serpente: "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa não é apenas uma repreensão divina, é a primeira profecia messiânica da história. Ali, Deus revela que da mulher viria um descendente capaz de vencer o mal. Mesmo em meio à queda, Ele não abandona, Ele promete. Esse versículo é tão poderoso que os estudiosos o chamam de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Ele já anuncia o plano de redenção que seria revelado, passo a passo, ao longo de toda a Bíblia. Um plano que culminaria na vinda de Jesus Cristo. É como se no meio da ruína, Deus já estivesse desenhando o resgate. Isso mostra algo profundo. Deus nunca é pego de surpresa. Observe como essa promessa se cumpre aos poucos. Eva acreditava que seu filho Caim seria o tal descendente, mas ele matou Abel. Depois veio Sete e a linhagem seguiu. Séculos se passaram, o povo se multiplicou, reis surgiram e profetas falaram. Tudo caminhando para o cumprimento da profecia do Éden. Ela estava viva, silenciosa, operando como uma semente plantada no tempo. Essa promessa mostra também a justiça e a graça de Deus. Ele não minimizou o erro, mas também não deixou a humanidade sem esperança. Isso nos ensina algo profundo. Mesmo quando erramos, Deus não nos abandona. Ele trabalha para nos restaurar. Ele planta promessas onde há ruínas. Quando entendemos isso, passamos a enxergar nossas próprias dores de maneira diferente. O caos que enfrentamos pode ser o cenário perfeito para uma promessa divina nascer. Assim como no Éden, Deus ainda sussurra esperança nos ouvidos de quem caiu. A pergunta é: estamos ouvindo? Essa primeira profecia não é apenas um dado histórico ou um detalhe teológico. Ela é um espelho. Ela nos mostra que a misericórdia de Deus sempre vem primeiro.
Antes mesmo de Adão se defender, Deus já tinha prometido redenção. Antes de Eva derramar suas primeiras lágrimas, o plano já estava em movimento. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu creio na promessa. Isso não é só um vídeo, é um momento de revelação. E fique comigo, porque agora iremos revelar como essa profecia percorre os séculos até chegar em um ponto-chave da história. E o último sinal será o mais difícil de enxergar. Mas quem vê, recebe a bênção, a linhagem da promessa, um caminho marcado por sangue e fé. A primeira profecia lançada no Éden não ficou esquecida. Pelo contrário, ela se tornou o fio condutor silencioso de toda a história bíblica. De geração em geração, essa promessa foi passada como uma herança espiritual, ainda que muitas vezes incompreendida. A cada nova fase da humanidade, Deus levantava alguém para manter viva a chama dessa palavra, revelando que Ele tem um plano que nunca falha, mesmo quando tudo parece desmoronar. A jornada dessa linhagem começa com Sete, filho de Adão e Eva, o escolhido para continuar o caminho da promessa após a tragédia de Caim e Abel. Com o tempo, vemos surgir Enoque, que andava com Deus, Noé, o único justo em meio a uma geração corrompida, e depois Abraão, o patriarca que receberia a revelação mais direta da promessa messiânica. Deus disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Essa era uma reafirmação poderosa da primeira profecia. Com Abraão, Deus firma uma aliança eterna. Ele seria pai de uma nação, Israel, e dessa nação viria o Salvador. Aqui entendemos algo crucial. A promessa não está vinculada ao merecimento humano, mas à fidelidade de Deus. Mesmo com erros, medos e quedas, o plano seguia. Isaac nasce depois Jacó, e a linhagem continua, mesmo em meio à luta, à escravidão, no Egito e às infidelidades do povo. Séculos depois, já com o povo de Israel estabelecido, Deus levanta Davi, um homem segundo o seu coração. E, novamente, a promessa ressurge em 2 Samuel 7, 12 e 13. Quando Deus diz que da linhagem de Davi viria aquele cujo trono jamais teria fim. A linha da promessa agora tinha um rei, e esse trono espiritual apontava diretamente para o Messias. Nesse momento, a expectativa messiânica se intensifica entre os judeus. Os profetas Isaías, Jeremias, Miqueias e outros começaram a revelar detalhes mais profundos sobre o Salvador prometido. Eles falaram sobre seu nascimento, sofrimento, morte e redenção. Tudo começou com uma única frase no Éden, e agora ganhava forma, rosto e cruz. Mas essa linhagem não foi construída em tapetes vermelhos. Ela foi marcada por perseguições, guerras, traições e sangue derramado. Porque onde há uma promessa divina, haverá também oposição. A serpente, derrotada desde o princípio, tentou impedir a chegada do descendente prometido, mas não conseguiu. E isso revela o poder incontestável da palavra de Deus. Se ele disse, vai se cumprir. Olhar para essa linhagem é olhar para um Deus que não desiste, que protege seus planos, mesmo quando os homens falham. Um Deus que escreve uma história perfeita com pessoas imperfeitas. E se ele fez isso ao longo dos séculos, o que te faz pensar que ele não está escrevendo algo grande também na sua vida? E não saia ainda, porque na sequência vamos desvendar o ponto exato onde essa profecia começa a se cumprir de forma visível. E o último sinal é o mais difícil de enxergar, mas quem entende, recebe a bênção. Assista também o vídeo, que está aparecendo no card, Como viver a plenitude de Cristo, a incrível história da carta aos Efésios, um complemento essencial para aprofundar ainda mais esse entendimento. O cumprimento,
quando a profecia ganha um nome e um rosto. Durante séculos, a humanidade caminhou sob a sombra da promessa feita no Éden. Ela era sussurrada pelos profetas, esperada com ansiedade pelos justos e temida pelas trevas. E então, no silêncio de uma noite em Belém, a promessa ganhou carne e osso. O Filho de Deus nasceu. Jesus, o descendente da mulher, a semente que esmagaria a cabeça da serpente, veio ao mundo exatamente como fora anunciado desde o princípio. Maria, uma jovem virgem, concebe pelo Espírito Santo. Seu filho seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Os céus se manifestam com sinais poderosos. Uma estrela guia aparece no Oriente, anjos cantam nas campinas, pastores e magos testemunham. O que parecia impossível agora era realidade. A profecia se cumpre em Jesus de Nazaré. Ele é a resposta que muitos esperavam e que outros não conseguiram enxergar. Jesus não veio da forma que os homens imaginavam. Esperavam um guerreiro, mas receberam um cordeiro. Esperavam glória, mas ele nasceu em uma manjedoura. Isso mostra uma verdade poderosa. As promessas de Deus muitas vezes se cumprem de forma simples e silenciosa, mas com efeitos eternos. A serpente, desde o Éden, tentou impedir esse nascimento. Mas o plano de Deus é invencível, e o nascimento de Cristo foi o golpe que selou a derrota do inimigo. Durante seu ministério, Jesus deixou claro que ele era o cumprimento da profecia. Ele mesmo disse: "Antes que Abraão existisse, eu sou." João 8:58. Ele curava, libertava, ensinava com autoridade. Mas o maior sinal de que ele era o descendente prometido viria através da cruz. Ali, no Calvário, o conflito entre a serpente e a semente chegou ao auge. A serpente feriu o calcanhar de Cristo, mas ele esmagou sua cabeça com sua ressurreição. A cruz é o ponto central de toda a narrativa bíblica. É nela que entendemos que a promessa não era apenas sobre um nascimento, mas sobre uma redenção. Era sobre restaurar aquilo que foi quebrado no Éden. Quando Jesus ressuscita, ele sela o destino da serpente e garante a salvação àqueles que crerem. É a maior vitória da história da humanidade. E tudo começou com uma única frase: no jardim. Hoje, ao olharmos para a vida de Jesus, entendemos que ele não foi apenas um homem bom ou um profeta. Ele é o próprio cumprimento da palavra eterna de Deus. Tudo o que foi dito pelos profetas, tudo o que foi traçado desde o Gênesis, se encaixa perfeitamente na figura de Cristo. Ele é o elo perdido que conecta o Éden à eternidade. E o mais impactante é que esse mesmo Jesus continua vivo. Ele continua transformando vidas, curando corações e escrevendo histórias. Se a promessa se cumpriu no passado, ela pode se cumprir também em sua vida hoje. Mas há um último sinal. Um sinal que poucos conseguem enxergar, mas aqueles que veem recebem algo poderoso. Se essa mensagem está tocando o seu coração, comenta aqui embaixo: a promessa se cumpriu em mim. E atenção! No próximo tema vamos revelar o último e mais difícil sinal de entender, mas ele é também a chave para receber a maior bênção que Deus separou para você. Não esqueça de clicar no card acima e assistir Como Saber se Deus está testando você antes de uma grande bênção. Esse conteúdo pode ser exatamente o que você precisa para entender o que está vivendo hoje. O último sinal: a profecia dentro de nós. Muitos pensam que as profecias estão apenas nos livros antigos, nas falas dos profetas ou nas visões apocalípticas. Mas há um sinal, o mais profundo e mais difícil de entender, que não está fora, está dentro de nós. É a consciência do Espírito, a voz que sussurra quando tudo parece silêncio. Esse último sinal é a transformação interior. A marca invisível de que a profecia não apenas se cumpriu, mas continua viva no coração dos que creem. Esse sinal não é algo que se vê com os olhos,
mas se discerne com o Espírito. Ele se manifesta quando sentimos o peso do erro e a necessidade de arrependimento, quando somos guiados por uma força que nos chama para longe do pecado e para perto de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado como penhor da promessa, Efésios 1, 13 e 14, como um selo que garante que o plano de redenção está em andamento dentro de nós. É por isso que muitos têm experiências profundas, inexplicáveis, que os levam às lágrimas, à mudança de vida, ao abandono de vícios e à reconstrução de suas famílias. Esse não é um sinal qualquer. É o cumprimento de uma profecia que diz: "E porei dentro de vós o meu espírito." Ezequiel 36, 27. Quando essa profecia se cumpre, não há como permanecer o mesmo. O coração de pedra é trocado por um coração sensível à vontade de Deus. Mas aqui está o mistério. Nem todos conseguem perceber esse sinal. Muitos estão tão ocupados buscando milagres externos, sinais visíveis, que ignoram o maior deles, a transformação invisível. Deus está moldando pessoas todos os dias. Ele está escrevendo histórias de restauração, curando feridas antigas, reacendendo esperanças. E tudo isso dentro do coração humano. É silencioso, mas é real. É discreto, mas é poderoso. Essa mudança é, muitas vezes, precedida por crises, momentos de dor, de perda, de escuridão. A serpente ainda tenta ferir o calcanhar. Mas é exatamente nesses momentos que o Espírito se move com mais força. Ele traz consolo, clareza e direção. Quem passa por esse processo e entende o que está acontecendo, descobre que a profecia não é só uma promessa, é uma jornada. E essa jornada está acontecendo agora, enquanto você ouve essa mensagem. O último sinal é uma vida rendida. É quando alguém diz: "Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Gálatas 2, 20. Esse é o verdadeiro milagre. Não um mar que se abre, mas um coração que se entrega. Não um monte que se move, mas uma alma que encontra descanso. E quem enxerga esse sinal, quem vive essa realidade, recebe bênçãos que o mundo não pode oferecer. Você consegue sentir isso? Não é apenas emoção, é o Espírito de Deus tocando o seu interior. Se você chegou até aqui, você já está vivendo parte dessa profecia. A transformação já começou. E agora você tem uma escolha: seguir, ignorando o que está acontecendo, ou se render completamente ao chamado de Deus. Se você entendeu esse sinal, escreva nos comentários: "A profecia vive em mim." E compartilhe desse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. O último sinal pode ser difícil de enxergar, mas quem o vê recebe uma bênção que muda tudo. Você acabou de percorrer uma das jornadas mais profundas da fé, a revelação da primeira profecia. Viu que ela não é apenas um evento distante, perdido nas páginas antigas da Bíblia, mas uma mensagem viva, atuante, que se cumpre todos os dias, em cada escolha, em cada transformação, em cada pessoa que decide crer de verdade. Se chegou até aqui, saiba que você não está sozinho. Há uma profecia sobre a sua vida, e ela começou a se manifestar no momento em que você abriu o coração para essa verdade. A serpente pode ter ferido o calcanhar, mas a promessa é clara: o descendente a esmagará. A profecia é um lembrete eterno de que mesmo diante da queda, da dor e da perda, há redenção. Há um plano maior em movimento, e você faz parte dele. O mundo tenta nos convencer de que estamos sozinhos, de que não há direção, de que tudo é caos. Mas a palavra de Deus nos mostra que há um propósito em cada detalhe, até mesmo nas dores que não entendemos. Essa mensagem não é apenas teórica, é prática. É uma chamada para você refletir: será que a profecia está se cumprindo dentro de mim? Será que tenho permitido que Deus transforme meu interior? Porque o maior sinal de todos não está lá fora,
está aqui dentro. E quando esse sinal é reconhecido, ele muda tudo. O modo como você enxerga o mundo, as pessoas e a sua própria história. Moral do vídeo: a profecia começou com a promessa de salvação, e ela continua viva em cada coração que diz sim ao chamado divino. Ela não exige perfeição, apenas disposição. E quando essa disposição se encontra com a fé, o impossível se torna possível, e o invisível se revela como a maior prova do agir de Deus. Agora é com você. Se essa mensagem tocou seu coração, não saia sem deixar sua marca. Curta o vídeo, se inscreva no canal Mundo do Saber. Aqui é o espaço onde a fé encontra o entendimento, e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que pode mudar sua vida. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa luz hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz que excede todo entendimento esteja com você. Amém.